Bom dia, meus amigos. Hoje é domingo. Eu acho que são 4 ou 5 de dezembro. Eu estou perdido com o calendário. Todas as manhãs de domingo eu gravo um vídeo para postar no nosso YouTube. Vamos lá. Eu estava pensando que história contar para vocês, o que eu deveria falar do meu próprio coração. Vamos lá. Não sei se eu já contei essa história, mas eu acho que no YouTube não. Certa vez, há cerca de 33 ou 34 anos atrás, eu estava muito apavorado diante de um problema grave de saúde. Previsão de minha sobrevivência era de no máximo 6 meses a um ano. E eu fui à Feira do Livro Espírita. Eu morava sozinho, estava levando uma vida material bastante precária e eu adorava o Chico Xavier, como sempre. E em meio àquela multidão na Feira do Livro, aqui em Uberaba, eu, sozinho, o Chico estava sentado, tomando um chá, que uma conhecida nossa havia feito, e eu, de olho naquela xícara de chá, e quando o Chico acabou de beber, eu discretamente me aproximei da mesa, abri uma sacola que estava comigo e furtei a xícara de chá. E escondido saí, fui para minha casa, peguei aquela xícara que estava ainda com restinho de chá, entrei no meu quarto, me ajoelhei, pus um pouquinho de água dentro da xícara e comecei a rezar. Eu pedia a Jesus, aos benfeitores amigos, que me desse uma nova chance, que eu tivesse o direito a uma moratória, que alguém do mais alto pudesse me avalizar, porque eu não me sentia preparado para desencarnar naquele momento. E ali eu fiquei rezando, ajoelhado, chorando, e eu dizia que não tinha como eu lembrar se eu estava presente na época de Jesus. Se eu estivesse, com certeza não era para salvá-lo, seria para acusá-lo. E aí, eu, consternado, achando que não tinha nenhum merecimento, mas apelava para a misericórdia de Deus, segurei aquela xícara na mão, chamando todos os espíritos amigos do Chico Xavier, Dr. Bezerra, etc., Emanuel, e depois de eu orar, era de madrugada já, por volta de 1h da manhã, ajoelhado, pedindo perdão a Deus pelos meus erros do passado, de outras vidas, que eu tivesse condições de pagar aos poucos, e pelos meus erros da vida atual, que também eu havia cometido, como todo mundo humano comete, e eu, com certeza, não fujo à regra das nossas imperfeições. E ao terminar a prece, eu disse mais ou menos assim: Chico, depois de Jesus, a pessoa que eu mais acredito é no Senhor. Eu sei que o Senhor também carrega muitas doenças, muitos problemas de saúde, devido à idade, devido à sua estrada de vida sempre trabalhando muito e acabou se debilitando. No entanto, Chico, como eu não posso tocar em Jesus,
como eu não tenho capacidade mental, emocional, espiritual de chegar aos pés de Jesus. E eu estou aqui com a xícara na mão, onde o Senhor bebeu chá algumas horas atrás na feira. Eu queria te pedir, Chico, em nome de Deus, em nome da misericórdia, que o Senhor me curasse, ou pelo menos me desse uma sobrevida, para eu poder tentar ir corrigindo os meus defeitos. E aí, em lágrimas, eu tomei aquela água que eu coloquei na xícara onde o Chico havia bebido, e por não saber aonde o Chico tinha colocado a boca, e eu queria pôr a boca aonde ele tinha posto os seus lábios. Eu queria pôr meus lábios aonde estavam os lábios dele. Então eu rodeei toda a xícara com meus lábios, bebendo golinho por golinho e pedindo a ele que me ajudasse. Fui dormir. Não sei quanto tempo depois, chegou um bilhete para mim do Chico Xavier. E eu não sei onde é que está esse bilhete, dizendo assim que Dr. Bezerra de Menezes mandava-me dizer que estaria trabalhando a meu favor para que nenhuma doença se manifestasse em mim, tentando bloquear qualquer ação perniciosa de possíveis agentes virais que pudessem me levar embora para outra vida. Que era muito importante que eu permanecesse calmo, confiante, seguindo as instruções dos médicos. No entanto, não era para eu tomar determinado medicamento que existia na época. Que eu não deveria me expor a situações que pudessem me colocar a vida minha de saúde em risco, tomando todos os cuidados possíveis para que eu merecesse a intervenção do Dr. Bezerra de Menezes. Eu fiquei muito emocionado. À época, eu ia no médico todo mês para fazer as verificações de exames laboratoriais. E a equipe médica que me atendia insistia para eu tomar determinado remédio que existia na época. E eu dizia a eles que não, contrariando a ciência, que eu faria todos os exames, tomaria os medicamentos normais, mas que aquele remédio especificamente eu não tomaria. E os médicos me taxaram de louco, que eu estava correndo risco de morte se eu não tomasse aquele remédio. E eu falei, não. Ele falou, qual o motivo que você não vai tomar o remédio? Eu falei, Chico Xavier. Ele me pediu que eu aguardasse a resposta do Dr. Bezerra de Menezes. E assim se passaram 10 anos, ou 12, não me lembro agora, mais ou menos 10 anos. Sempre indo ao médico, fazendo exames, os médicos insistindo comigo, eu negando. E de repente eu comecei a ter alguns problemas de saúde. Febre, suor, enfraquecimento. E aí vem um recado para mim. A espiritualidade está mandando lhe dizer que agora chegou a hora de você fazer uso dos remédios feitos pelos humanos, pelos encarnados, pela ciência. Eu fui fazer um mielograma, eu estava sem defesa alguma, zero, quase zero, e já haviam, na época, mais 2 remédios novos nesses 10 anos que se passaram. E aí então, 2 eram dados pelo governo, e um terceiro remédio
ainda não era gratuito. Eu juntei um grupo de amigos, de 10 amigos, era R$ 1.500. Como eu ganhava muito pouco, eu punha R$ 500 do meu salário e 10 amigos, cada um punha R$ 100, dava os 1.500 e eu mandava para São Paulo, para um laboratório particular, para uma farmacêutica, né? Uma indústria, e vinha para mim por Sedex. Durante um ano, mais ou menos, eu paguei por esse remédio, com a ajuda de bons amigos. De repente, o governo liberou o terceiro remédio. E aí, então, eu parei de precisar da vaquinha, dos amigos cotizarem para mim os recursos para comprar o remédio. Por que eu estou contando isso para nós? Porque a vida da gente é cheia de lutas e de desafios. Eu realmente, não sei se movido pelo medo ou pela necessidade, me agarrei de tal forma nas calças do Chico Xavier, nas pernas dele, que eu todo sábado ia no grupo da prece assistir as mensagens, dar um abraço nele, dar um beijo, receber um beijo dele, e ia dormir por volta de 3 horas da manhã. Isso foi por muitos anos da minha vida. Eu tive outros recados também do Chico, que eu contarei numa outra oportunidade. Muitas pessoas, às vezes, me acham meio que passional, falo com veemência, sou brabo, sou isso ou aquilo. Na verdade, não é que eu seja. Eu tenho também esse lado, não sei se a palavra é agressivo, mas esse lado forte de colocar as coisas. Não sei se foi a vida que me ensinou assim, se eu aprendi errado com a vida, se a minha história familiar, ou no decorrer da minha existência, desde muito jovem, passando por muitas dificuldades, muitos conflitos existenciais, morando sozinho já com quase 17 anos de idade. E depois de muitas pancadas, tem pessoas que se pacificam e se tornam bem tranquilas e serenam. Eu também tive esse lado de pacificação comigo mesmo. Mas não sei por que razão, de repente, algumas ações acionam em mim um processo de defesa que realmente eu ponho a razão de lado e a emoção explode. E é por isso que talvez muitas pessoas dizem que eu sou nervoso, bipolar, enfim. Havia uma pessoa que me entendia muito bem no olhar. Essa pessoa era o doutor Adroaldo, que está aqui na fotografia, Adroaldo Modesto Gil, psicanalista, psiquiatra, diretor do Sanatório Espírita de Uberaba, após o desencarne do doutor Inácio Ferreira. E ele era engraçado, o sentimento que ele nutria por nós, e nós por ele, era de tamanha grandiosidade, que me alimentava só de olhar para ele e sentir que ele me compreendia. E certa vez, sem justificar os meus erros, eu me encontrava diante de um problema desagradável, de uma pessoa que estava me difamando, me prejudicando moralmente, duvidando de mim, não da mediunidade, da minha vida pessoal,
movendo um processo desagradável, e aquilo me deixou muito abalado. E aí eu estava no pátio do sanatório, na parte externa, onde tinha um monte de grama, um campo de futebol, e o Adroaldo chegou perto de mim, pôs a mão no meu ombro e me disse assim: meu filho, o que está acontecendo com você? E eu então comecei a chorar e contei para ele o que eu estava vivendo naquele momento, de algo que eu não havia cometido, de algo que estava me incomodando muito, e eu não sabia como agir. O Adroaldo ouviu meu relato, olhou para mim e me disse assim: você conhece a história da cobra e o anjo? Falei: não, doutor. Então eu vou te contar. E saímos andando, ele com a mão no meu ombro, conversando comigo. Me disse assim: havia uma cobra, uma serpente, que morava numa trilha onde as pessoas precisavam passar. E essa cobra não era nada dócil, nem domesticada. Todo mundo que passava que ela podia, ela dava o bote e mordia, picava, né? Usando a palavra morder para poder entender o significado da metáfora. Um belo dia, Adroaldo me dizendo, desceu um anjo do Senhor e travou um diálogo muito fraterno com a cobra. E dizia para ela: dona cobra, esse lugar, essa trilha, as pessoas, os humanos, precisam passar. E a senhora não deve ficar mordendo todo mundo que passa aqui com o seu veneno. Isso não é legal, isso não é justo, isso não é cristão. A senhora deveria evitar de fazer esse tipo de procedimento. E entre esse diálogo do anjo com a cobra acatou, foi doutrinada pelo anjo, e assim acatou o seu pedido. E o anjo seguiu. E aí a cobra continuou morando no mesmo lugar, e ali as pessoas passavam e perceberam que a cobra era inofensiva e começaram a debochar da cobra. Alguns chutavam, ela caía para um lado, caía para o outro, outros cuspiam nela, outros riam, e a cobra foi se cansando daquilo. Um belo dia, a cobra pediu uma nova audiência com o anjo do Senhor, e o anjo então veio ter com a cobra. Pois não, dona cobra, o que é que está acontecendo agora? Falou: olha, seu anjo, o senhor fala lá para o seu mestre que eu vou desfazer o meu trato com ele, através do senhor. Todo mundo que passa aqui me chuta, gospe em mim, ri da minha cara, me ofende, me fala palavrões, e eu não aguento mais esse tipo de situação. O senhor me desculpe, mas eu vou voltar a morder. O anjo a ouviu e falou assim: minha irmã, eu penso que a senhora não entendeu direito o meu recado. Quando eu disse para a senhora não mais picar, morder, atacar as pessoas no caminho, é verdade, é um pedido do Senhor. No entanto, o Senhor não lhe proibiu e não lhe pediu que a senhora deixasse de mostrar os seus dentes. Essa história ficou gravada em mim para o resto da minha vida. Às vezes, nós não devemos mais morder as pessoas, atacar as pessoas. Mas, como dizia Chico Xavier, ser bom é uma coisa, ser bonzinho é ser tolo.
Precisamos, às vezes, mostrar que a gente tem dente, presa, que a gente também sabe morder, que a gente também sabe se defender, que se preciso for, a gente também sabe atacar para nos defender, para nos salvar. Precisamos, às vezes, mostrar os nossos dentes. Não sei se eu tenho mostrado os meus dentes de maneira correta, mesmo porque alguns são implantados. Não sei se eu tenho entendido a lição da cobra, se eu sou uma cobra domesticada ou não, mas tenho tentado, dentro da minha capacidade emocional, da minha estrutura como um todo, muito ajudado pela espiritualidade, a não fazer mal para as pessoas. Muitas vezes, mesmo nessa luta grande que a gente tem conosco mesmos, de repente, num ato falho, num momento de destempero, a gente acaba, como diz os jovens, pisando na bola. Mas já são coisas mais espaçadas. Não acontecem todo dia e toda hora num processo esquizo. De maneira que eu gosto muito de mim. Algumas coisas que eu tenho, eu não gosto. Mas, mesmo eu não gostando, eu tenho às vezes muita dificuldade de ser aquela pessoa que eu idealizo. Eu tinha vontade de ter a calma, a mansuetude do doutor Adroaldo, de ter a paciência, a resignação do Chico Xavier, de ter a educação do Tadeu de Araxá, mas eu não consigo. São modelos que eu quero seguir, mas eu ainda não venci a mim mesmo. De maneira que está aí o nosso recado. O Brasil está vivendo um momento terrível. O mundo inteiro está recebendo as notícias daqui, menos os nossos canais de telejornais estão ocultando. Estamos para passar por uma semana bastante perigosa. Rio de Janeiro está em conflito enorme nas favelas, com a intervenção militar. Caminhões, tanques estão rodando o Brasil, indo para as fronteiras. Eu estou criando coragem e indo para o QG do tiro de guerra, falar, brigar e lutar, mostrar meus dentes, dizendo que eu não tenho medo de ser eu mesmo. Como eu disse, tem muitas coisas em mim que eu não gosto, e quando eu as faço, o primeiro a ser agredido sou eu mesmo. E eu termino dizendo a palavra de Paulo de Tarso, quando ele dizia mais ou menos assim: Senhor, porque tudo que eu quero fazer, eu não consigo. E o que eu não quero mais fazer, eu acabo fazendo. Senhor, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Será que Paulo de Tarso estava falando da sua crise existencial, da sua briga consigo mesmo? Não sei. Enfim, vamos lutar, vamos ser honestos com aquilo que acreditamos, vamos seguir em frente. Que Deus nos abençoe, abençoe o nosso Brasil e tenhamos coragem de nos olharmos de frente do espelho e mesmo às vezes com algumas deformações emocionais ou moral, sabermos que o que nós já temos de bom
vale a pena investir mais para que, com o passar do tempo, aquilo que não nos faz bem, que não faz bem para os outros, nós consigamos extirpar dos nossos corações. Um bom dia a todos. Daqui a pouco eu tenho a live das 9 horas, que é o culto do Evangelho de 15 minutos, e esse aqui vai para o YouTube. Um beijo grande a todos, ao pessoal do Francisco de Assis, aos frequentadores, ao pessoal do Tiro de Guerra, aos amigos de Uberaba, do Brasil e do mundo. Até mais. Muito obrigado.